Sejam muito bem-vindos ao canal. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, a gente vai estar falando sempre sobre comunicação assertiva e influência para as lideranças. E eu vou estar hoje conversando com um convidado para trazer um pouquinho da experiência dele de projeto. E a gente vai trabalhar essa competência da comunicação assertiva no ambiente de projetos para que líderes possam fazer as coisas acontecerem. Então, André, seja muito bem-vindo. Obrigada por você estar aqui comigo. Renata, olá. Para mim é um grande prazer estar contigo aqui para essa conversa, né? De poder voltar a falar de temas tão importantes para o ambiente de projetos, ambiente profissional. Continuando um pouquinho, a gente já conversou, né, uns meses atrás, lá no meu canal, no Capital Projects Podcast. Muito obrigado pelo convite. Bom, o André, ele tem um canal onde ele fala sobre metodologia FEL, onde ele fala sobre com pessoas da área de projetos, né, dentro desse ambiente. E a gente teve um encontro muito oportuno no Congresso Brasileiro de Gerenciamento de Projetos e Liderança, promovido pelo PMI e tocado pelo PMI Rio. A gerente desse grande projeto foi a Dani Pauliello, que eu tive a oportunidade também de conversar minutinhos antes, André, de estar conversando com você. E ela trouxe um pouco da experiência de gerenciar esse mega projeto. E a importância dessa habilidade, né, dessa competência grande que é a comunicação. Então, vamos trazer um pouco aí dessa tua bagagem, que não é pequena? Eu queria que você trouxesse, assim, nessa fase inicial do projeto, onde a gente está definindo ainda o escopo, né, os horizontes, os limites, o quanto a comunicação assertiva, à luz da metodologia FEL, ela é importante. E fala um pouquinho também, na verdade, FEL não é uma metodologia, é um framework, pelo que eu entendi. Fala um pouquinho disso também, porque isso aumenta o repertório do nosso público. Isso, perfeito. A metodologia FEL é um framework de desenvolvimento de projetos que veio sendo criado e aprimorado ao longo de muitos anos e que se transformou praticamente no padrão global para a execução do que a gente chama de grandes projetos de capital. Então, projetos da indústria da mineração, óleo e gás, infraestrutura, boa parte desses grandes projetos no mundo inteiro acabam utilizando esse processo que visa reduzir os riscos da execução. Qual que é a ideia do FEL, né? FEL é uma sigla FEL que vem do termo Front-End Loading. Front-End Loading foi o nome cunhado lá na década de 1970 pela Dupont para esse tipo de método, significa, numa tradução literal, carregar no início. Eu quero entender os riscos, os problemas, né, e definir estratégias para a minha execução, para a minha fase de obra. Eu quero fazer isso de maneira antecipada. Eu quero fazer isso durante o que a gente chama de fase de definição, fase de planejamento. Para que quando você vá para a obra efetivamente, que é a fase mais arriscada e mais cara de qualquer projeto de construção, você já vá com esses grandes pontos resolvidos. Então, o carregar no início significa resolver muito dos problemas, né, uma boa parte dos problemas, ainda durante o planejamento, enquanto isso é mais barato. E esse método prevê essa fase de planejamento dos projetos acontecendo em 3 etapas, que a gente chama, para simplificar, de FEL1, FEL2 e FEL3. Na fase de FEL1, é uma fase de desenvolvimento de negócio, né? Normalmente está o pessoal do business ali envolvido. Na fase de FEL2, você já tem um trabalho técnico, e entra o que muita gente conhece aí de engenharia conceitual e todo o trabalho de planejamento e preparação que está atrelado a essa mesma etapa. E depois eu vou para uma etapa de FEL3, que é uma etapa de projeto de engenharia básica, eu tenho planejamento detalhado da obra, até então ir para o que a gente chama de Final Investment Decision, que é aquela decisão que a empresa chega e fala, não, eu vou de fato implantar, né? E aí assina o cheque lá e o projeto finalmente vai para a construção. Então, o FEL é essa etapa pré-obra. E se aplica desde projetos pequenos até os grandes megaprojetos que nós vemos aí. E aí, puxando o que você comentou, né, que é um ponto essencial, a comunicação assertiva nessa etapa de desenvolvimento. Eu sempre que eu dou meus cursos aqui de metodologia FEL, eu falo muito para o time, né, para as equipes, que a fase de FEL 2, que é uma fase de transição, é uma fase que é extremamente importante para o resultado e aonde costuma acontecer boa parte das falhas. Por quê?
porque é quando acontece a transição do estudo do negócio, do business case, para um projeto de engenharia, né? E aí que a comunicação entra com toda a força, porque se eu não tiver uma boa interface entre as duas áreas, né, entre quem desenvolveu a primeira etapa do projeto e quem está recebendo aquele estudo para continuar na parte técnica, eu vou ter um descolamento muito grande de expectativas, de escopo, e vou estar muito sujeito depois a mudanças tardias, porque a engenharia ela vai desenvolver aquilo que ela acha que é o melhor para o projeto. Mas se eu não fui bem comunicado dos objetivos de negócio que estão por trás daquele projeto, eu não vou conseguir entregar, né, um bom estudo. Então, tudo começa com essa comunicação. E tem as conversas que acabam acontecendo pós essa comunicação entre a equipe para desenho desse projeto e desdobramento desse projeto. E aí eu trago a comunicação assertiva como um dos estilos de comunicação, porque é um estilo de comunicação onde você não deixa de se posicionar, você se posiciona de forma direta, sem rodeio, mas você considera o outro. Eu acho que esses ânimos do projeto, que às vezes se perdem na hora de uma picuinha que um tem com o outro, de uma vaidade, de uma implicância, de um temperamento mais difícil, né? Hoje eu estava conversando com a Dani, né? O quanto é importante às vezes a gente estranha o comportamento de algumas pessoas e acaba rotulando a pessoa de uma pessoa difícil, de uma pessoa grosseira, ou de uma pessoa assim, ou assado. E isso cria alguns distanciamentos e algumas desconexões, né? E quando a gente tem isso ativo dentro da gente, a gente pode aproximar as pessoas, né? Aquecer um pouco, aprender a lidar uns com os outros, cada um com as suas manias. É igual o casamento no primeiro ano, né? Casa apaixonado, mas o primeiro ano de adaptação tem muito, né? Tem uns Verdade. momentos assim meio nervosos. Então, assim, eu acho que essa fase de definição, essa fase inicial, onde vamos adotar essa estratégia, vamos adotar essa tecnologia, onde tem pessoas ali com competências especiais ali para fazer algumas definições importantes, as vaidades, o ego. Eu queria que você trouxesse um pouco desse contexto aí para a gente, para ilustrar isso que que eu estou colocando. Essa etapa inicial, ela traz muito disso que você está falando, assim, porque como nós estamos formatando o que de fato vai ser feito, que depois vai virar o escopo do projeto, você tem várias abordagens diferentes que você pode aplicar para chegar no mesmo resultado. Então, você pode definir por um tipo de equipamento, por um tipo de processo, por um tipo de construção. Por isso que é importante que a equipe seja multidisciplinar para poder construir o melhor projeto para aquele objetivo específico que a empresa tem. Só que a hora que você tem uma equipe multidisciplinar, você vai ter visões diferentes para resolver o mesmo problema. E aí que entra muito do que você comentou. Se eu quero ter uma grande vantagem para a minha empresa, para o meu projeto, de ter pessoas com experiência, com diferentes bagagens, para poder somar o que tem de melhor, eu preciso estar disposto a dar o espaço necessário para cada um. Porque senão, né, se o gerente resolve tudo, eu não preciso ter uma equipe diversa. Então, nesse momento de você transformar aquela ideia de negócio em um escopo mais palpável para quem é de engenharia, que a gente é muito de ver o desenho e qual que vai ser o equipamento e tudo mais. Só que para chegar lá, você tem que realmente debater, você precisa desafiar, você tem que olhar por outras perspectivas. Será que esse tipo de equipamento, esse tipo de solução é que vai durar mais, é que vai ter menor manutenção? Tem um custo menor agora, um custo maior depois? Será que vai ser mais fácil de operar ou mais difícil? Será que vai ser mais fácil de montar ou não? Então, realmente, nesse momento, não só o líder do projeto, mas todos os membros da equipe precisam estar dispostos a colocar as suas ideias, mas de maneira desapegada, colocar para debate mesmo, para que você possa sair com a melhor solução. Então, quantos e quantos conflitos eu já vi de uma demanda da operação, por exemplo,
o pessoal bateu o pé, não, tem que ser isso aqui, e projeto, não, tem que ser assado, porque desse jeito que você quer vai ficar muito caro, porque não dá, porque é muito difícil e tal. E aí você entra num embate onde um não está enxergando o lado do outro. O projeto tem que ser bom para quem recebe, mas deve ser possível de ser implantado naquele prazo e custo normalmente apertados que você tem. Então, essa construção conjunta é que traz a diferença. Né? E esse líder tem esse olhar atento para perceber aqueles primeiros conflitos, aqueles primeiros mal entendidos, para resolver nessas fases iniciais, para que o time entre forte nas fases, no desdobramento das fases. Faz sentido? Faz todo sentido. Né? E é uma responsabilidade realmente compartilhada, mas ela sempre vai acabar começando pela liderança. O líder tem que criar ali um ambiente seguro para que a equipe possa trazer as suas opiniões, possa debater, porque, primeiro, se ele for extremamente autocrático, ou se ele, né, tiver preferências dentro de opiniões do time, ou seja, eu vou sempre privilegiar a palavra de um contra o resto, você não vai criar esse ambiente, as pessoas rapidamente vão entender como é que o jogo vai acontecer e vão passar a se calar. Têm ideias melhores, estão vendo um problema, mas elas não vão se expor porque aquele ambiente ali não é propício. Interessante, né? A importância do líder ser imparcial. Né? A gente pode ter preferências, mas a gente tem que lidar com uma imparcialidade, sem vieses. Né? Eu acho que esse é uma sabedoria que a liderança tem que ter e ela tem que cultivar isso dentro do grupo. Exatamente. E me fala um pouquinho aí de algum caso, de algum projeto em que essa comunicação ela foi ativada e deu muito certo, e uma situação em que ela foi pouco cuidada e deu muito errado. Olha, lembro de várias aqui, deixa eu selecionar. A gente vai conversando, é muito bacana, né? Que a gente tem essas conversas, eu lá no meu canal também você vai remetendo coisas do passado que depois fazem sentido depois de muito tempo. Mas um caso que me marcou muito, e eu costumo dizer que foi o projeto mais difícil que eu já peguei até hoje, era um projeto de escopo extremamente simples e que tinha uma equipe de 3 pessoas. Né? Mas e por que ele era difícil? O escopo não tinha nada de extraordinário, mas o complicado foi que essa equipe de 3 pessoas simplesmente não se falava, as pessoas não se olhavam na cara. Né? E isso foi criado por essas questões de comunicação que a gente falou no comecinho, que é justamente o início do projeto. Como que cada uma pode contribuir, qual que vai ser o papel de cada pessoa, isso não estava claro. A equipe foi reunida muito rapidamente, olha, o escopo é esse, vamos fazer e tudo mais. E aí, para você ver só como é o poder da comunicação e como isso pode ser ruim para o projeto quando não é bem utilizado. Era um projeto para revisão de processos dentro de uma empresa, e dentro dessa equipe tinha uma pessoa que tinha muita experiência com desenho de processo. E aí, quando ela entrou no time, ela começou a trazer várias sugestões para poder melhorar aquilo que estava ali. Né? Só que o papel que tinha sido designado no time para aquela pessoa não era esse. Não era esse. O papel dela era pegar os documentos anteriores, né, antigos, e passar para a nova ferramenta de processo e pronto. Quer dizer, uma pessoa que tinha 30 anos de experiência foi colocada no projeto como uma analista para simplesmente fazer Ctrl+C, Ctrl+V. Né? E ela era quem mais conhecia, inclusive, aqueles processos específicos. Eu já tinha trabalhado com aquele tipo de projeto. E quando ela começou a trazer sugestões para contribuir com o projeto, a líder do projeto, naquele momento, chegou para ela e falou assim, não, teu papel aqui não é esse, tua tarefa é essa aqui, né? O que acabou acontecendo? Falou assim, bom, beleza, eu não vou contribuir aqui, eu vou ficar quieta no meu canto, estou vendo um monte de coisa que pode ser melhorada, um monte de coisa que está errada, e eu não vou contribuir. E aí acabou que isso foi gerando outros atritos dentro da equipe, que chegou nesse ponto que eu comentei, né? A líder do projeto foi desligada, chegaram para mim, me entregaram o projeto, e pronto, como é que eu começo agora um projeto, recomeço do zero com pessoas que não querem nem conversar, né? E aí como é que foi como é que a gente virou o jogo? Um ambiente aberto,
trouxe cada pessoa para conversar, né, entender o que tinha se passado de contexto, quais eram os ressentimentos, o que estava acontecendo. Consegui, aos poucos, ir colocando todo mundo para trabalhar junto. Fiz desafios com o time, né? Então, só para não alongar muito a história, essa pessoa que era que estava mais ressentida, e com razão, ela era uma ótima cozinheira. E eu fiquei sabendo por conversa de corredor, né? E eu, na época, cozinhava muito mal. Aí eu cheguei para ela e falei, cheguei na reunião do time, o cliente estava estressado, o projeto não estava entregando nada. Eu falei, olha, tem essa meta aqui, que é o nosso próximo marco. Vamos se comprometer a gente entregar na sexta-feira agora, porque eu não vou nem prometer para o cliente, mas quando a gente terminar, eu vou chegar para eles, olha, isso aqui está pronto. Para ele começar a ver que o projeto está voltando ao normal, né? Aí eles olharam meio assim e tal, eu falei, olha, se a gente conseguir entregar, eu vou assar um bolo e vou trazer para o nosso happy hour de sexta-feira, né? Aí a hora que eu falei isso, ela caiu na gargalhada, que ela olhou para mim, tipo, você vai fazer um bolo, né? Falei, bom, se você conseguir entregar a tua parte, eu te garanto que eu vou trazer o bolo. E ela entregou a parte dela, e na sexta-feira eu trouxe meu bolo. Meu bolo deu uma batumada, ele estava péssimo, né? Mas eu fui lá, levei o bolo, passei aquela vergonha, no bom sentido, mostrei, disse, olha, você fez a tua parte, eu fiz a minha, só que a tua é bem melhor que a minha, né? E ali virou a chave e o negócio começou a encaixar, né? Então a gente vê o poder que a comunicação tem, inclusive quando a gente não cuida dela. Você pode trabalhar de duas maneiras no nosso projeto, né? E um outro caso que me marcou muito também na minha carreira e mudou a minha relação com o meu chefe da época, né? Eu estava, na época, fazendo uma obra industrial, eu do lado da empreiteira, como engenheiro de campo, responsável pelo projeto ali no campo, e nós estávamos fazendo uma concretagem à noite, que era o único período que a gente conseguia recursos, caminhões, era uma obra no litoral, então não tinha infraestrutura muito boa próxima, a gente tinha que deslocar recursos de outras cidades para conseguir fazer, a gente só conseguia fazer à noite. E aí estávamos começando uma grande concretagem, e uma parte era de piso já acabado, que você faz o acabamento, ele fica entregue o piso industrial pronto, uma área descoberta, e contra todas as previsões que nós tínhamos, baixou um temporal daqueles no meio da concretagem, né? E aí, como um trabalho que tem que ficar com acabamento já definitivo, isso começou a deixar a gente super preocupado. E a chuva só ia piorando, 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 até que chegou num ponto que eu estava ali com o técnico de qualidade, com o pessoal da concreteira, o meu chefe não estava, ele ia pouco para a obra, deixava a obra comigo, eu era praticamente um recém-formado, e todos ali muito preocupados, até que a gente resolveu que não ia dar para continuar daquele jeito. E paralisar uma concretagem no meio traz uma série de consequências, um custo muito alto para a empresa, né? A gente já estava com o cronograma complicado e tudo mais. E eu estava sempre em contato com o telefone, né, com o dono da empresa, passando para ele a situação, até que chegou nesse ponto, falei, não dá mais, está chovendo demais, não está parando, não tem jeito, não dá para esperar e tal. E aí ele falou, não, então tá, então eu te autorizo a encerrar a concretagem, amanhã nós vamos ver o que a gente faz. E aí depois, enfim, foi uma chuva histórica, até fazer uns 2 anos que não chovia daquele jeito, caiu bem nessa noite. No dia seguinte ele chegou, fui lá, mostrei tudo para ele, expliquei o que tinha acontecido e tal, não sei o quê, e a gente estava vendo como é que a gente ia retomar o cronograma, como é que a gente ia mobilizar de novos recursos e os custos que a gente tinha acabado de perder com aquilo e tudo mais, né? E ele me chamou num canto e começou a falar isso, né? Porque a gente tem que ver, porque quando toma uma decisão, tem toda uma implicação, tem consequências, não sei o quê. Então, querendo dizer que a decisão tinha sido errada, né? Só que, poxa, eu estava lá, eu estava vendo naquela época que você não podia fazer uma live, né? O celular era analógico, mas assim, a gente tinha inclusive medição de pluviometria dentro da obra, o que choveu ali não tinha chovido em 2 anos e tudo mais, então ia ser um desastre para a qualidade do projeto e o custo ia ser bem maior depois. Mas ele veio dizendo que, poxa, agora temos que lidar com as consequências e tal, a decisão não foi boa. E daí, depois que ele terminou de falar, ele me perguntou, o que você acha, né? Aí eu virei para ele, olhei bem para ele e falei assim, eu acho que da próxima vez a decisão é sua. Né? Porque assim, poxa, eu estou dividindo contigo tudo o que passou. A gente estava em contato direto, todo mundo ali vendo que não tinha condição. Né? Ia ser um desastre para o projeto. Tomamos a decisão em conjunto. E agora, só porque você está achando que podia ter sido diferente, está querendo jogar na minha conta, né? Então, da próxima vez, você toma a decisão e pronto. Né? E ele olhou, ficou sem reação, porque não esperava essa, né? E aí, dali para frente,
Porque, né, poxa, com tudo que a gente conversou, você acha que não está bom? O que mais eu podia fazer, né? Cobrir a obra não tinha como, nem falar com São Pedro. E dali para frente a relação mudou, porque ele realmente ele passou a transmitir uma confiança maior. Acho que a ficha caiu do lado de lá, né? E ele passou a confiar no meu julgamento, no meu trabalho e tudo mais. Então, algo que poderia ter sido uma ruptura, né? Assim, poxa, está me enfrentando, mas eu não conseguia ser mais claro do que eu já tinha sido com ele. Aí fui pego de surpresa por essa posição, né? Então, um outro momento onde envolve projeto, né? Estresse, execução, atraso, etc. E você tem que lidar com algo inesperado que você não gostaria, mas você tem que tomar uma decisão, né? E ali isso acabou mudando a nossa relação. Dali para frente acabou sendo bem melhor. Ela pode ser passiva, né? Vou botar passiva, agressiva ou assertiva. Assertiva é o caminho do meio, né? Costumo dizer que Uhum. você fala de forma firme, sem ser agressivo. Você faz uma comunicação que impacta. Ela não é uma comunicação soft, porque no momento que você chega para ele e fala, ok, mas da próxima vez é você que vai tomar a decisão. Você vai ter que estar aqui, né? Então, assim, dependendo do tom que você fale isso, isso pode ser extremamente agressivo ou assertivo. É uma linha muito tênue, né? O mais importante é você entender que no momento em que você tem uma comunicação assertiva, existe consequência, porque ele poderia também se sentir ofendido, Sim, com certeza. mesmo você usando um tom mais respeitoso, mas houve ali vou botar assim, um enfrentamento, Uhum. né? Você não se recolheu. Agora, se você se recolhe e você deixa ele botar na tua conta, você também não gera esse despertar no outro, Exato. porque você mexeu com ele, você mexeu com a estrutura dele, né? É. Então, essas conversas, a gente tem que entender que esse estilo de comunicação é um estilo que traz, é muito consciente, né? Um estilo consciente, em que você precisa ler o contexto, ler a pessoa com quem você está falando e entender que você pode ter algum revés ali. Isso é muito importante, né? A gente colocar aqui. A gente ser assertivo num assalto é muito perigoso. A gente pode levar um tiro, né? A Uhum. gente ser assertivo demais com um chefe muito dominador, muito dominante, muito autoritário, ele pode achar que ele está sendo questionado e que a autoridade dele ali está sendo exposta, né? Então, achei legal esse exemplo que você trouxe e achei legal o desfecho disso. É. E tem casos, como você comentou, eu já passei por isso também, eu falo muito isso para os meus alunos, porque a gente no ambiente de projetos, no ambiente profissional em geral, você vai acabar cruzando com líderes que são extremamente autocráticos. E quando a gente está num ambiente de projeto, uma das coisas que é uma barreira clássica é a equipe conseguir comunicar para cima que determinados objetivos de negócio são impossíveis de serem atingidos. E eles não conseguem, porque essas datas vêm impostas, o orçamento do projeto vem imposto, e aí o pessoal é obrigado a fazer com que o plano chegue naqueles valores, só que, no fundo, o pessoal não acredita, né? Ou tem muito receio de levantar os riscos reais do projeto e deixar de maneira transparente, porque vai ser visto como resistente, vai ser visto como alguém que não está alinhado naquilo que o business precisa, e isso acaba retroalimentando o próprio negócio, porque se você não tem um feedback da tua área técnica mostrando os problemas, você vai tomar a decisão pensando assim, bom, eu passei o desafio para o time conseguiu chegar no número, então é sinal que é possível. Uhum, Então, a minha decisão ela também não vai ser isenta, ela está carregada daquele viés que eu mesmo acabei impondo sem uhum, perceber, né? perfeito. E aí também puxando para o lado prático, né? Essa reação que eu comentei ali com esse meu ex-chefe lá do começo de carreira foi uma coisa meio que intuitiva, mas eu tive o cuidado de não entrar num enfrentamento, mas de ser muito claro, né, em relação à comunicação, mas não foi algo tão pensado.
Mas anos depois, eu passei por uma situação que muita gente que depois vem falar comigo, meus alunos, etc., passam também, que é essa questão da imposição de datas, de orçamentos, etc. Eu era responsável por vários projetos da empresa, e aí, em um determinado momento, o CEO veio e falou, olha, agora o plano é dobrar de tamanho em 5 anos. E para isso nós vamos fazer esses projetos aqui nesse prazo. E simplesmente empurrou isso, né? E eu olhei e falei, bom, não dá para executar nem metade do que está aqui. Só que se eu chegar para ele e falar dessa forma, eu estou fora. Né? Eu já conhecia bem, ali não tinha discordância, você não podia discordar de jeito nenhum. Né? Então eu peguei aquilo, eu vou fazer uma lição de casa. Como é que eu consigo passar a mensagem sem criar um enfrentamento? E, na verdade, esse é o meu desafio. Eu, como executivo, também eu preciso conseguir colocar, né, a realidade dos fatos. Eu vou ficar responsável por entregar esse plano depois. E aí eu voltei para ele, para o CFO na época, e coloquei, olha, eu vou aqui apresentar a minha leitura em relação a esse plano, e trouxe para a gente discutir, que eu entendo a importância disso aqui para o negócio em geral, e o quanto vocês estão buscando isso, e precisam desses resultados. Só que, por outro lado, pensando tecnicamente, eu estou com vários desafios que eu não estou conseguindo resolver sozinho. Porque tem datas aqui que eu não consigo. Fiz vários estudos alternativos, eu vou mostrar isso para vocês, mas eu não consegui chegar naquilo que vocês precisam. Então, eu trouxe aqui para a gente pensar junto. Então, em nenhum momento eu falei assim, isso aqui não dá para fazer, isso aqui não dá certo, esse plano não tem como. Não, gente, olha, eu tentei por A, por B e por C. O máximo que eu consigo chegar aqui por conta disso. Tem licenciamento, tem isso, tem aquilo. Então, daí eu entrava nos fatos, coloquei de maneira bem transparente, né? Não tive nenhum pushback, nenhum. Eu terminei de apresentar, ele sempre muito ativo, interrompia bastante e tal. Nessa apresentação, escutou tudo de ponta a ponta. E no final eles se olharam para mim e falaram assim: a gente precisa rever os planos. Né? Então, eu acho que a sabedoria que você teve foi de trazer o problema para o campo do nós e trouxe argumentos fortes, né, embasados, que fizeram com que eles parassem para prestar atenção, inclusive sem interrupção. Então, você vê que a importância da gente trabalhar, e aí eu quero iluminar a competência, porque às vezes quando a gente é mais jovem, e a gente persegue uma série de certificações, metodologias, a metodologia estruturante, as certificações nos abrem portas para participar de determinados trabalhos e fóruns. Mas, se você não tiver o que até o PMI passou a chamar de power skill, por que é power? É poderoso mesmo. Para fazer com que as pessoas se entendam e para que você consiga se expressar dessa forma clara, você vai ficar pelo meio do caminho. Né? E o que você fez você trouxe uma palavra, responsabilidade. O líder, ele tem uma responsabilidade pelo que ele assume que ele pode entregar, com os recursos que ele tem, com o orçamento que ele recebe. Então, essa responsabilidade não é só o poder estar à frente daquilo, é o responder por aquilo com responsabilidade e usar a comunicação como um instrumento também de tomada de decisão, de alinhamento de expectativa, porque também ficar com cara de bobo no final e ter perdas financeiras significativas e às vezes problemas até de imagem, porque a envergadura de projeto que você lidera, que eu estou entendendo, os projetos de capital, é muita grana envolvida. Muita então, mesmo. Acho que a comunicação assertiva, não como único estilo, mas como um estilo que no dia a dia, como numa reunião desse porte e desse nível de tomada de decisão e de alinhamento, é importante para fazer as pessoas despertarem para ouvir verdadeiramente, né? Além dos seus próprios interesses, né? De botar a qualquer prova, né? A qualquer custo. Muito bacana. Exatamente. Esse exemplo. Excelente.
Mas foi difícil, a lição de casa foi difícil, né? Porque, como eu falei, eu tinha que medir muitas palavras para não parecer que eu estava querendo ir para o enfrentamento e dizer quem está certo e quem está errado. Não é isso, é o nosso, como você falou. E a hora que eu consegui colocar meu ponto de vista nessa linha, o negócio fluiu perfeitamente bem, inclusive para mim, porque daí eu não ficava com receio do que eu ia falar mais, porque eu já construía a narrativa, né, de forma colaborativa. Então a reunião fluiu assim, foi maravilhosa, né? Eu consegui passar os desafios e realmente a gente passou a rever os planos ali para frente. Então foi uma grande lição para mim também. É, você trouxe, né? Eu fiz um dever de casa, né? Extenso. Na liderança, a gente precisa de repertório, né? Não é só saber se comunicar, né? Dessa forma direta, objetiva, clara e respeitosa. É ter repertório para conseguir trabalhar a atenção das pessoas, criar a atenção das pessoas, trabalhar a responsabilização, trabalhar a tomada de decisão bem embasada. Então, assim, a gente precisa entender que para assumir algumas as pessoas às vezes querem início de carreira, a gente aprende muito rápido e a gente já quer queimar etapa. É. Mas quando a gente acaba recebendo algumas responsabilidades, a gente tem que entender que a gente tem que dar conta não só da parte técnica, da engenharia que está envolvida ali, mas da engenharia humana, da engrenagem que está, dos aspectos humanos que estão envolvidos ali, que envolve interesses, que envolve vaidade, que envolve inveja, né? Que envolve ego, né? É. Eu fiz uma palestra no CONAGP do ego à empatia, né? Olha que E eu legal. comento um documentário do projeto We Are the World. Esse projeto ele criou um mega hit, né, que faturou tiveram tiragens, chegaram a 80 milhões de dólares dessa música, que foi constituída por mais de 40 pop stars da música americana. E foi uma engenharia e uma logística incrível para fazer com que todos eles estivessem reunidos numa noite, numa madrugada, para gravar essa música. E um dos riscos muito gerenciados nesse trabalho foi justamente as vaidades. Eles não iam poder ter assistente, eles não iam poder ter nenhum tipo de mimo, eles iam estar num lugar fechado, que ia ficar pequeno para aquela quantidade de pessoas, sem conforto. Depois de terem saído de uma premiação de Los Angeles, onde a maioria deles tinham sido premiados, inclusive um deles, o Lionel Rich, recebeu 6 prêmios naquela noite, além de ter sido o mestre de cerimônia daquele mega evento. E o mais interessante foi, desde do primeiro contato, que foi telefônico, não tinha celular na época, né? Então, assim, a dificuldade de conseguir o contato telefônico, alguns receberam uma carta comunicando a motivação daquele projeto, né, que era uma motivação de acabar com a fome na África. E então a primeira sensibilização foi essa carta, foi a música, né, a partitura, a fita cassete que eles receberam. E eles sabiam que eles iam se encontrar e ainda iam se encontrar e era tudo sigiloso, ninguém sabia quem ia. Ia ter uma uma restrição de prazo enorme. Quando eles chegaram no local, tinha assim na porta: deixe sua vaidade na porta. Então, o ego do lado de fora. Essa foi a primeira mensagem que eles receberam. Depois que todos chegaram, estava meio alvoroçado, estava todo mundo meio, né, assim, todo mundo meio alterado, assim, parecia uma creche. Chegou a hora de comunicar o propósito, né? Então, assim, teve uma comunicação ali impactante, onde a câmera passa pelo rosto das pessoas e mostra, né, eles, assim, caindo na realidade, né, da seriedade e da missão, né, que eles tinham ali. Então, ali, parece que todo mundo ali aterrissou, sabe? É verdade. Então, assim,
a comunicação, e teve uma outra coisa também que foi bem comentada, é que tinha algumas rixas, né? Tipo o Michael Jackson com Prince, tinha umas rixas ali entre alguns, e, e a forma como eles estavam organizados tinha uma questão de tom de voz, quer dizer, não é, vamos botar esse do lado desse porque é amiguinho, não. Tinha uma coisa muito técnica ali, e aí tinha alguns grupinhos, às vezes, com os ânimos alterados, e o Lionel Richie, ele entrou com um papel, assim, de mediador, apaziguador, sabe? Ele tinha um estilo mais diplomático e brincalhão, e ele dava leveza ali para as questões que surgiam, e eles, enfim, conseguiram fazer, tanto que deu super certo. Mas a importância da comunicação, né? As intervenções que foram feitas, gente, vale a pena ver esse documentário com esse olhar, né? Vale. Do quanto isso foi fator crítico de sucesso para que aquilo acontecesse do jeito que aconteceu e tenha sido um mega sucesso. Bom, Renata, primeiro eu quero te agradecer de novo pela participação, adorei o papo aqui, quando a conversa é boa, passa voando para a gente, né? Dava para seguir por horas e horas, mas acho que o que eu posso deixar aqui com base em mais de 24 anos em projetos é que a gente tem que ter a consciência de que a comunicação ela nunca vai ser demais. A gente precisa ter esse cuidado com os nossos times, porque toda mensagem dentro de um projeto e no ambiente corporativo, não importa se você trabalha com projeto ou não, as coisas vão ganhando grandes dimensões na medida em que a mensagem vai sendo passada. Se eu preciso comunicar uma nova estratégia, uma mudança, isso tem que estar muito claro para quem recebe, o porquê daquilo. Então, eu sempre procurei passar contexto para os meus times, explicando o porquê daquela decisão, o porquê daquela mudança, para que eles pudessem entender não só a mensagem, mas o porquê dela vir daquela forma. Então, acho que esse é o primeiro ponto, a gente não subestimar o poder da comunicação e o estrago que pode fazer a falta dela. E o outro ponto é que, quando nós estamos numa posição de liderança, o impacto também da forma com que a gente se comunica é muito forte. Então, eu, por muito tempo, vim trabalhando isso em mim, de conseguir passar as questões, enfim, os recados de maneira mais clara, mesmo quando a situação era mais tensa ou quando um problema acontecendo num projeto, porque se você, como líder, sai de centro, você também acaba desviando a atenção da mensagem e acaba criando mais turbulência dentro do time, dificultando com que aquele objetivo seja cumprido de fato. Então, eu sempre tentei fazer esse filtro também, mesmo quando as situações estão mais tensas, de puxar para aquilo que é o mais prático. Olha, ok, aconteceu, o problema é esse, como é que a gente resolve? Porque se você entrar na pilha de colocar mais pressão do que a situação já está colocando, achando que isso vai acabar motivando mais as pessoas, na verdade a gente está remando para trás, porque a gente vai acabar criando mais preocupação no time do que o foco naquilo que é necessário. Então, como a gente quer trabalhar em conjunto dentro do ambiente colaborativo, é muito importante que a gente tenha essa consciência de que a nossa maneira de se comunicar ela tem que ser mais cuidadosa, porque ela pode gerar muito mais impacto. Então, que seja pelo lado positivo, comunicando bem, levando em consideração as opiniões da equipe, tendo essa empatia, olhando as questões pelo outro lado, para que você possa chegar numa construção conjunta ali que vai trazer mais resultado para os nossos projetos. Então, a gente encerra aqui esse papo bom. E para você que está chegando aqui no canal pela primeira vez, veja nas playlists, tem uma série de conteúdos interessantes para você saber sobre desenvolvimento pessoal do líder, ler pessoas, comunicação assertiva. E deixa o seu like e compartilha com quem você entende que esse conteúdo pode fazer o bem. Até a próxima!